Estamos começando mais uma videoaula para a disciplina de Mecânica dos Solos. O tema de hoje será a classificação dos solos. Então, nós iremos abordar aqui no programa da nossa aula classificação de solos e alguns sistemas de classificações, como classificação textural, classificação unificada e classificação rodoviária de solos. Classificação de solos. Então, gente, classificar um solo é basicamente implementar um método sistemático de agrupar os solos de acordo com seu comportamento. Por exemplo, os solos arenosos tendem a ter características mais permeáveis, ou solos argilosos tendem a ter características de maior resistência. Então, o método aqui visa agrupar esses solos que tenham características geotécnicas semelhantes. A partir desse agrupamento, gente, nós podemos estimar o provável comportamento do solo. Por exemplo, nós temos aqui uma areia argilosa, que é um tipo de classificação que nós vamos ver mais para frente durante a nossa aula, e que esse tipo de solo é costume, ter boa resistência, baixa permeabilidade, baixa deformabilidade, e essas características, por exemplo, são interessantes para obras como, por exemplo, construções de barragens. Uma barragem, por exemplo, precisa de um maciço que tenha uma boa resistência para resistir aos esforços de um reservatório, precisa de ter uma baixa permeabilidade para impedir, para impermeabilizar, para evitar que a água percole pelo maciço e que tenha baixa deformabilidade. E quanto à precisão do sistema de classificação? Muitos pesquisadores não são totalmente favoráveis ao sistema de classificação, podendo induzir a erros por profissionais menos experientes ao adotar um determinado sistema de classificação. Bem, nós vimos no exemplo anterior que um solo, por exemplo, uma arena argilosa, uma areia argilosa, ela tem características desejáveis, por exemplo, para uma barragem. Um profissional, um engenheiro, um projetista menos experiente, ele pode simplesmente adotar, fazer um estudo de um determinado solo, classificá-lo e verificar que aquele solo tem as propriedades adequadas para determinada obra. E aí, implementar aquele solo no seu projeto. Isso é errado, gente. Por quê? Porque o solo em si, ele apresenta uma diversidade de minerais, uma diversidade de comportamentos que podem ser distintos. Então, não necessariamente o solo, mesmo pertencendo a um determinado grupo, não necessariamente ele vai ter comportamentos semelhantes. Podemos nos deparar aí com uma exceção. Então, pessoal, nesse caso, o sistema de classificação ele é útil para uma avaliação preliminar, mas não deve-se adotá-lo para projetos, como uma solução única para a identificação, de um solo para um determinado projeto. Devido à complexidade do solo, gente, existe uma variabilidade comportamental que os solos podem assumir. E aí, precisamos de critérios mais precisos de classificação. O próprio Terzaghi, o pai da mecânica dos solos, disse o seguinte: um sistema de classificação sem índices numéricos para identificar os grupos é totalmente inútil. O que ele está querendo dizer com isso? Neste ponto, o Terzaghi está avaliando que, para fazer um sistema de classificação, você não basta apenas implementar parâmetros qualitativos, por exemplo, cor, textura, parâmetros de ensaio de laboratório. Então, por isso que atualmente utilizamos aí alguns dados básicos para classificar um solo. São dados de granulometria e dados de limite de Attenberg. Então, granulometria e limite de consistência, gente, são dois ensaios básicos de caracterização. Então, basta ter esses dois tipos de ensaios para podermos implementar em algum tipo de classificação de solo. Temos aqui alguns sistemas de classificação. Os mais utilizados é o sistema trilinear, o sistema de classificação unificada e o sistema rodoviário de classificação HRB. Todos esses sistemas nós vamos abordar na nossa aula de hoje.
Temos ainda outros menos utilizados, como por exemplo, classificações regionais, classificação do solo pela sua origem ou gênese, solos orgânicos e solos lateríticos. Estes a gente não vai estar abordando aqui, por serem classificações muito específicas. Sistema de classificação textural, gente, é o primeiro sistema de classificação que nós vamos ver. Esse tipo de classificação identifica o solo em função da porcentagem dos seus constituintes. Então, precisamos aqui apenas saber o percentual dos constituintes do solo, ou seja, basicamente granulometria. E tem atualmente pouco uso na engenharia. Essa metodologia é uma metodologia muito simples de classificação, em que é baseada apenas em saber os percentuais de areia, argila e silt do solo. Então, como vocês podem observar, nós temos aqui um diagrama triangular, que é o diagrama da Mississippi River Commission dos Estados Unidos. E esse diagrama nós temos aqui na face, uma face de percentuais de areia, variando de 0 a 100, de silt de 0 também a 100 e argila de 0 a 100. Se você souber quais os percentuais de areia, silt e argila de um determinado solo, nós podemos aqui avaliar internamente que tipo de solo é, se é uma areia, se é um silt, uma argila, areia siltosa, silt arenoso, enfim, onde o solo se enquadrar aqui no diagrama internamente. Exemplo. Nós temos aqui dois tipos de solos, o solo A e um solo B. Para cada um deles, nós já temos separado aqui os percentuais de areia, silt e argila. E aí vamos classificar esse solo. Por exemplo, o solo A, nós temos aqui 10% de silt. Então, aqui no eixo do silt, ele varia aqui de 0 a 100. Então, eu vou procurar aqui 10%. E eu vou traçar uma linha paralela à face da areia. O percentual de argila dele é 35%, então eu vou procurar aqui na face da argila. Então, eu vou procurar aqui na face da argila 35%, aqui temos 10, 20, 30, 35% é mais ou menos aqui nesse intervalo, e passo uma paralela em relação à face silt. E para a areia, 55%. Então, vou procurar aqui de 0 a 100 na areia, 55 é mais ou menos por aqui, e passo uma reta interceptando aqui em um ponto. Então, para o solo A, a classificação se trata de uma argila arenosa. Bem, o solo B. O solo B nós temos aqui 85% de silt, 5% apenas de argila e 10% de areia. Então, para o solo B, temos uma classificação como silt. Sistema Unificado de Classificação, ou conhecido como SUCS. Esse sistema, gente, é o mais utilizado atualmente. Ele foi desenvolvido aí pelo Arthur Casagrande na década de 40. Nesse período, nós tínhamos aí a ocorrência da Segunda Guerra Mundial e havia então a necessidade de execução e de manutenção de pistas de pouso para os aviões aí da guerra. Então, pessoal, na época a ideia era dar celeridade à construção dessas pistas. Então, o Casagrande ficou incumbido de desenvolver um sistema de classificação que permitisse, com ensaios básicos, identificar se os solos analisados ali eles tinham boas características para implementar rapidamente nesse tipo de obra. O Sistema Unificado de Classificação, desenvolvido aqui pelo Casagrande, ele é amplamente utilizado em alguns órgãos internacionais, como o Army Corps of Engineers, que é o Corpo de Engenheiro do Exército Americano, também utilizado aí pelo Bureau of Reclamation, que é um órgão responsável por gerenciamento e construção de barragens nos Estados Unidos, é semelhante ao DENOX aqui do Brasil, e também é normatizado pela STM. Então, gente, o sistema de classificação ele basicamente divide o solo em três grupos.
nós temos um grupo de solos grossos, onde mais de 50% em peso dos grãos são retidos na peneira 200. Temos os solos finos, onde mais de 50% dos grãos passam pela peneira 200. E temos turfas, que são solos orgânicos, de coloração e odor característicos. A terminologia do sistema unificado, gente, ele classifica o solo por duas siglas. Então, a primeira relaciona ao material de granulometria predominante e a segunda com dados complementares. Exemplo, um solo, por exemplo, que é classificado como CH. O C aqui, gente, ele vem da palavra argila em inglês, que é clay, e o H, ele vem aí de high, de alta compressibilidade. Então, uma argila que se classifica com essa nomenclatura aqui, CH, é uma argila de alta compressibilidade. Então, observamos aí que a classificação unificada, ela classifica o solo com duas siglas, uma classificação primária e uma classificação secundária. A primária, gente, é em função da granulometria do solo. Se é um pedregulho, se é uma areia, se é um silt ou argila. Pedregulho aqui é gravel, em inglês, A areia é sand. O silt, para não confundir com areia em inglês, ele foi adotado a palavra sueca mu. No caso aí, silt vai ser M. E a argila vai ser clay, de argila em inglês. Temos ainda o O, de orgânico, para materiais orgânicos. Então, tudo isso aqui é a nossa classificação primária. Para a classificação secundária, gente, nós vamos ter as siglas W e P. O W é de Well Graded, que é bem graduado, e P de Poorly Graded, que é mal graduado. Então, são solos bem graduados ou mal graduados. Ou também temos aí o H para High Plasticity, que é alta plasticidade, ou L de Low Plasticity, que é de baixa plasticidade ou baixa compressibilidade. Então, nós temos aí a classificação secundária. E aí a classificação do solo vai ser uma combinação dessas siglas primárias e as siglas secundárias. Deve-se avaliar se o material tem granulometria fina ou granular. Então, gente, como é que se faz isso? Nós partimos para a avaliação da peneira 200. Então, solos finos, temos que o percentual que passa pela peneira 200 vai ser maior do que 50%. Então, a peneira 200 é uma das peneiras mais finas que nós temos. A malha dela tem um diâmetro de 0,074 milímetros. Então, se mais que 50% passar por ela, isso quer dizer que o solo é, em geral, um solo fino. Solos granulares, gente, o percentual que passa pela peneira 200 vai ser menor que 50%. Então, vai ser o contrário. Então, ele vai reter mais solo aqui na nossa peneira 200. Então, se isso ocorrer, nós dizemos que é um solo granular. Então, gente, solos finos, como a fração fina é predominante, nós vamos ter que classificá-la ou como silt, ou como argila, ou como solo orgânico. E para a classificação deste solo, desses tipos de solos mais finos, nós recorremos aí à carta de plasticidade. A carta de plasticidade, pessoal, é essa carta que vocês estão vendo aí, onde nós temos no eixo X o limite de liquidez e no eixo Y o índice de plasticidade. Na carta nós temos a reta A, que é uma reta que é definida pelo IP igual a 0,73 vezes LL menos 20. Temos ainda a linha B, onde é uma linha vertical, onde o LL é igual a 50%. Então, gente, o que acontece? Nessa região aqui, à esquerda da linha B e acima da linha A, nós temos a classificação de um solo como CL. C de clay, L de low, então argila de baixa plasticidade. Se o solo ficar abaixo da linha A, nós temos o ML ou OL, um silt de baixa plasticidade ou um solo orgânico de baixa plasticidade.
Para solos à direita da linha B e acima da linha A, nós temos aqui o CH, ou seja, C de argila, de clay, e H de alta compressibilidade ou alta plasticidade. Então, são solos, uma argila de alta plasticidade. Se for abaixo da linha A e à direita da linha B, nós temos aí um MH ou um OH, ou seja, um silt de alta compressibilidade e um orgânico de alta compressibilidade. Então, em resumo, gente, sempre quando ficar acima da linha A, você tem uma argila. Sempre que ficar abaixo da linha A, você pode ter um orgânico ou um silt. Em relação à linha B, sempre que ficar à esquerda da linha B, você tem baixa compressibilidade ou baixa plasticidade. Sempre que ficar à direita da linha B, você tem alta compressibilidade ou alta plasticidade. Temos ainda uma classificação intermediária entre o IP igual a 4 e o IP igual a 7. Se o solo cair nessa região aqui, você vai ter um solo do tipo CL-ML, certo? Da esquerda da linha B, então é L, de baixa compressibilidade, e nós temos aqui entre argila e silt. Então, é uma argila de baixa compressibilidade, um silt de baixa compressibilidade, ou seja, uma classificação dupla. Para solos granulares, gente, nós temos que avaliar se o solo é uniforme ou bem graduado, um desuniforme bem graduado ou um desuniforme mal graduado. Como é que a gente faz isso? Aqui nós temos só uma revisão do que nós vimos nas aulas anteriores. Um solo uniforme, a maioria das partículas apresentam o mesmo diâmetro, o diâmetro próximos, e aí você avalia a questão da uniformidade pelo coeficiente CNU, que é o D60, dividido pelo D10. Para solos desuniformes, bem graduados, nós temos aí a existência de partículas em várias faixas de tamanho. E para a identificação dele, você tem um parâmetro CC, que relaciona aqui o D30, o D10 e o D60. Para solos granulares, gente, o percentual que passa pela peneira 200 é menor que 50%. E aí você tem, na sua maioria, ou pedregulho ou areia. Então, nós temos que avaliar se você tem mais pedregulho do que areia ou se tem mais areia do que pedregulho. Se você tiver mais pedregulho do que areia, ou seja, gravel maior que sand, avaliamos novamente a peneira 200. Se o percentual que passa pela peneira 200 for menor que 5%, gente, o solo ele pode ser bem graduado, ou seja, um GW, um pedregulho bem graduado, um gravel well, quando o CNU é maior que 4 e o CC está entre 1 e 3. Então, quando o CNU for maior que 4 e o CC estiver entre 1 e 3, nós classificamos o solo como bem graduado. Se o CNU for menor que 4 ou, muito importante, ou o CC estiver fora dessa faixa de entre 1 e 3, ele é um GP, ou seja, um pedregulho mal graduado. Então, pessoal, basta ou CNU menor que 4 ou o CC ficar fora do intervalo para o solo ser classificado como um GP. Se o percentual que passa pela peneira 200 for maior que 12, você vai avaliar pela carta de plasticidade. Se ficar acima da linha A, é um GC, um pedregulho argiloso. Se ficar abaixo da linha A, é um GM, um pedregulho siltoso. E se o percentual que passa pela peneira 200 ficar entre 5% e 12%, ele pode ter uma classificação dupla. Um GWGC, um GPGM, ou um GWGM, ou um GPGC. Você tem que avaliar tanto a granulometria quanto a carta de plasticidade para identificar que classificação dupla esse solo tem. Se tivermos mais areia do que pedregulho no solo, o procedimento é semelhante. Você avalia se o percentual que passa pela peneira 200 é menor que 5%, e aí você vai ter uma areia bem graduada, um SW, se o CNU, nesse caso, for maior do que 6, e o CC ficar entre 1 e 3. Então, a única diferença aqui é que o CNU vai ter que ser maior do que 6 e não maior que 4. Para uma areia mal graduada, um SP, basta o CNU ser menor que 6 ou
o CC ficar fora do intervalo entre 1 e 3. Se o percentual que passa pela peneira 200 for maior do que 12, você avalia também a carta de plasticidade. E aí, semelhante ao pedregulho, você vai ter, se ficar acima da linha A, uma areia argilosa, um SC. Se ficar abaixo da linha A, o solo será classificado como uma areia siltosa, um SM. Se tivermos os percentuais que passam pela peneira 200 entre 5 e 12, teremos classificação dupla. Então, temos que avaliar tanto a carta de plasticidade quanto a granulometria do solo. Exemplo 2. Dado um solo residual de arenito, classifique pelo SUX. Então, nós temos aqui a curva granulométrica e temos os dados de LL e IP. Então, gente, o próprio enunciado já me denuncia uma coisa. É um solo residual de arenito. Então, provavelmente é um solo formado basicamente por areia, né? Se nós olharmos aqui as diferentes faixas de solo, nós temos que o pedregulho, gente, está acima de 4,8 milímetros, a areia está entre 4,8 e 0,05 milímetros, silt entre 0,05 e 0,005 e a argila abaixo desse valor de 0,005. Se nós olharmos aqui, jogarmos esses limites de pedregulho, de areia, né, e de silt, nós vamos ter as seguintes classificações, né? Então, vocês vão notar aqui que pedregulho nós não temos nada de pedregulho e o solo está completamente inserido aqui nessa região onde aborda a faixa granulométrica de areia. Temos um pequeno percentual no silt e argila o restante. Então, pessoal, nós temos aqui o limite da peneira 200, que é o valor de 0,074 milímetros. Se olharmos aqui o valor do percentual que passa por essa peneira, é de aproximadamente 28%. Então, nós temos aqui o pedregulho, que é o limite da 4,8, não está retendo nada, então temos zero de pedregulho. Entre pedregulho e areia, nós temos aqui entre 100% e 28%. O silt vai estar aqui na faixa entre o percentual que passa de 28% e o percentual que passa de 26%, e a argila 26%. Ou seja, se a gente dividir a granulometria desse solo, nós vamos ter 0% de pedregulho, nós vamos ter 26% de argila, nós vamos ter 2% de silt e vamos ter 72% de areia. Então, gente, nós vimos que o percentual que passa pela peneira 200 foi de 28%, ou seja, menor que 50%. Então, vamos utilizar essa carta aqui para classificar esse solo. Próximo passo é saber se temos mais pedregulho do que areia ou temos mais areia do que pedregulho. Bem, vimos aqui que pedregulho nós não temos nada, mas areia corresponde a 72% desse solo. Então, temos mais areia do que pedregulho. Então, seguimos por essa classificação aqui. Próximo passo, avaliar o percentual que passa pela peneira 200. Ora, o percentual que passou pela peneira 200, gente, foi de 28%. Então, se foi 28%, foi um percentual que passa maior do que 12%. Então, continuamos aqui por essa classificação aqui. Então, para classificar o solo, gente, temos que partir para a carta de plasticidade para saber se o solo é um SC ou um SM. Olhando aqui a carta de plasticidade, nós temos aqui, acima da linha A vai ser um SC, abaixo da linha A vai ser um SM. Nós temos aqui um LL de 32, temos o IP de 12, interceptando aí esses dois valores, nós temos que o solo ele cai acima da linha A, ou seja, o solo é do tipo um SC, uma areia argilosa.
Exercício 3, gente. Classifique os solos A e B a seguir pela classificação unificada. Essa é uma questão do livro do DAS. Como vocês podem observar, nós temos um solo, uma curva granulométrica do solo A. Nós estamos começando mais uma videoaula para a disciplina de Mecânica dos Solos. O tema de hoje será a classificação dos solos. Então, nós iremos abordar aqui no programa da nossa aula classificação de solos e alguns sistemas de classificações, como classificação textural, classificação unificada e classificação rodoviária de solos. Classificação de solos. Então, gente, classificar um solo é basicamente implementar um método sistemático de agrupar os solos de acordo com seu comportamento. Por exemplo, os solos arenosos tendem a ter características mais permeáveis, ou solos argilosos tendem a ter características de maior resistência. Então, o método aqui visa agrupar esses solos que tenham características geotécnicas semelhantes. A partir desse agrupamento, gente, nós podemos estimar o provável comportamento do solo. Por exemplo, nós temos aqui uma areia argilosa, que é um tipo de classificação que nós vamos ver mais para frente durante a nossa aula, e que esse tipo de solo é costume, né, ter boa resistência, baixa permeabilidade, baixa deformabilidade, e essas características, por exemplo, são interessantes para obras como, por exemplo, construções de barragens. Uma barragem, por exemplo, precisa de um maciço que tenha uma boa resistência para resistir aos esforços de um reservatório, precisa de ter uma baixa permeabilidade para impedir, para impermeabilizar, para evitar que a água percole pelo maciço, e que tenha baixa deformabilidade. E quanto à precisão do sistema de classificação? Muitos pesquisadores não são totalmente favoráveis ao sistema de classificação, podendo induzir a erros por profissionais menos experientes ao adotar um determinado sistema de classificação. Bem, nós vimos no exemplo anterior que um solo, por exemplo, uma arena argilosa, uma areia argilosa, ela tem características desejáveis, por exemplo, para uma barragem. Um profissional, um engenheiro, um projetista menos experiente, ele pode simplesmente adotar, fazer um estudo de um determinado solo, classificá-lo e verificar que aquele solo tem as propriedades adequadas para determinada obra. E aí, implementar aquele solo no seu projeto. Isso é errado, gente. Por quê? Porque o solo em si, ele apresenta uma diversidade de minerais, uma diversidade de comportamentos que podem ser distintos. Então, não necessariamente o solo, mesmo pertencendo a um determinado grupo, não necessariamente ele vai ter comportamentos semelhantes. Podemos nos deparar aí com uma exceção. Então, pessoal, nesse caso, o sistema de classificação ele é útil para uma avaliação preliminar, mas não deve-se adotá-lo para projetos, como uma solução única para a identificação, de um solo para um determinado projeto. Devido à complexidade do solo, gente, existe uma variabilidade comportamental que os solos podem assumir. E aí, precisamos de critérios mais precisos de classificação. O próprio Terzaghi, o pai da mecânica dos solos, disse o seguinte: um sistema de classificação sem índices numéricos para identificar os grupos é totalmente inútil. O que ele está querendo dizer com isso? Neste ponto, o Terzaghi está avaliando que, para fazer um sistema de classificação, você não basta apenas implementar parâmetros qualitativos, por exemplo, cor, textura, dados de ensaios de laboratório. Então, por isso que atualmente utilizamos aí alguns dados básicos para classificar um solo. São dados de granulometria e dados de limite de Attenberg. Então, granulometria e limite de consistência, gente, são dois ensaios básicos de caracterização. Então, basta ter esses dois tipos de ensaios para podermos implementar em algum tipo de classificação de solo. Temos aqui alguns sistemas de classificação. Os mais utilizados é o sistema
trilinear, o Sistema de Classificação Unificada e o Sistema Rodoviário de Classificação, HRB. Todos esses sistemas nós vamos abordar na nossa aula de hoje. Temos ainda outros menos utilizados, como, por exemplo, classificações regionais, classificação do solo pela sua origem ou gênese, solos orgânicos e solos lateríticos. Estes a gente não vai estar abordando aqui, por serem classificações muito específicas. Sistema de classificação textural, gente, é o primeiro sistema de classificação que nós vamos ver. Esse tipo de classificação identifica o solo em função da porcentagem dos seus constituintes. Então, precisamos aqui apenas saber o percentual dos constituintes do solo, ou seja, basicamente granulometria. E tem, atualmente, pouco uso na engenharia. Essa metodologia é uma metodologia muito simples de classificação, em que é baseada apenas em saber os percentuais de areia, argila e silt do solo. Então, como vocês podem observar, nós temos aqui um diagrama triangular, que é o diagrama da Mississippi River Commission dos Estados Unidos. E esse diagrama nós temos aqui na face, uma face de percentuais de areia, variando de 0 a 100, de silt de 0 também a 100 e argila de 0 a 100. Se você souber quais os percentuais de areia, silt e argila de um determinado solo, nós podemos aqui avaliar internamente que tipo de solo é, se é uma areia, se é um silt, uma argila, areia siltosa, silt arenoso, enfim, onde o solo se enquadrar aqui no diagrama internamente. Exemplo, nós temos aqui dois tipos de solos, o solo A e um solo B. Para cada um deles, nós já temos separado aqui os percentuais de areia, silt e argila. E aí vamos classificar esse solo. Por exemplo, o solo A, nós temos aqui 10% de silt. Então, aqui no eixo do silt, ele varia aqui de 0 a 100. Então, eu vou procurar aqui, 10%. E eu vou traçar uma linha paralela à face da areia. O percentual de argila dele é 35%. Então, eu vou procurar aqui, na face da argila. Então, eu vou procurar aqui na face da argila 35%, aqui temos 10, 20, 30, 35% é mais ou menos aqui nesse intervalo, e passo uma paralela em relação à face silt. E para a areia, 55%. Então, vou procurar aqui de 0 a 100 na areia, 55 é mais ou menos por aqui, e passo uma reta interceptando aqui em um ponto. Então, para o solo A, a classificação se trata de uma argila arenosa. Bem, o solo B. O solo B nós temos aqui 85% de silt, 5% apenas de argila e 10% de areia. Então, para o solo B, temos uma classificação como silt. Sistema Unificado de Classificação, ou conhecido como SUCS. Esse sistema, gente, é o mais utilizado atualmente. Ele foi desenvolvido aí pelo Arthur Casagrande na década de 40. Nesse período, nós tínhamos aí a ocorrência da Segunda Guerra Mundial e havia então a necessidade de execução e de manutenção de pistas de pouso para os aviões aí da guerra. Então, pessoal, na época a ideia era dar celeridade à construção dessas pistas. Então, o Casagrande ficou incumbido de desenvolver um sistema de classificação que permitisse, com ensaios básicos, identificar se os solos analisados ali eles tinham boas características para implementar rapidamente nesse tipo de obra. O Sistema Unificado de Classificação, desenvolvido aqui pelo Casagrande, ele é amplamente utilizado em alguns órgãos internacionais, como o Army Corps of Engineers, que é o Corpo de Engenheiro do Exército Americano, também utilizado aí pelo Bureau of Reclamation, que é um órgão responsável por gerenciamento e construção de barragens nos Estados Unidos, é semelhante ao DENOX aqui do Brasil, e
Também é normatizado pela STM. Então, gente, o sistema de classificação ele basicamente divide o solo em 3 grupos. Nós temos um grupo de solos grossos, onde mais de 50% em peso dos grãos são retidos na peneira 200. Temos os solos finos, onde mais de 50% dos grãos passam pela peneira 200. E temos turfas, que são solos orgânicos, de coloração e odor característicos. A terminologia do sistema unificado, gente, ele classifica o solo por 2 siglas. Então, a primeira relaciona ao material de granulometria predominante e a segunda com dados complementares. Exemplo, um solo, por exemplo, que é classificado como CH. O C aqui, gente, ele vem da palavra argila em inglês, que é clay, e o H, ele vem aí de high, de alta compressibilidade. Então, uma argila que se classifica com essa nomenclatura aqui, CH, é uma argila de alta compressibilidade. Então, observamos aí que a classificação unificada, ela classifica o solo com 2 siglas, uma classificação primária e uma classificação secundária.